Foi. Nós vamos começar a escola dominical e no domingo passado nós começamos a falar sobre a mentira e procuramos deixar bem claro no domingo passado que não é um estudo sobre mentira conforme os atos, mas em si o estudo prevalece na intenção de mostrar a mentira como origem. Então nós falamos sobre a origem da mentira, que o originador dela é o diabo, e apresentamos de uma forma assim que talvez poucos, e até mesmo eu, não tivéssemos percebido de que o engano ele tem na sua essência uma perfeição. A mentira, ela trabalha com ações parecidas com as ações de quem é filho da verdade. Ou seja, o filho da verdade ama o pai, o filho da mentira ama o pai. O filho da verdade honra o pai querendo satisfazer os seus desejos, o filho da mentira honra o pai querendo satisfazer os seus desejos. Então, toda essa situação de apresentação da mentira, nós verificamos na semana passada com relação aos fariseus. Eu vou pedir aos irmãos, deixa a Bíblia aberta novamente, João 8. João 8. Tu não achou? Nós vamos repetir o versículo, nós lemos na semana passada, né? Vamos ler novamente o versículo 44, que é o versículo chave. Achou, Ronaldo? Versículo 44. Isso. Pediu o Felipe, pode ler pra gente? Bem alto. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ressaltando esse final aí, ele não está dizendo um abuso, não. Ele fala que quando o diabo profere mentira, ele não está fazendo nada demais, não. É próprio dele. Lembra que nós comparamos com o escorpião? Que é próprio dele envenenar. É próprio dele picar. Então, quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e originador da mentira. Aí eu pergunto para os irmãos, nós vimos diversos objetivos da mentira, mas com relação à verdade que nós apresentamos, nós vimos que o alvo principal da mentira é desestruturar. Ou seja, eu apresento aqui para a Joyce a verdade, apresento para a irmã Beth a verdade, apresento para o Ronaldo a verdade, e a verdade, em princípio, sendo verdade, não só porque é verdade, ela se torna uma coisa assim ruim de você entender, principalmente quando as pessoas estão conhecendo a palavra, não é isso, irmã Beth? Não é isso, Ana? Elas conhecem a palavra, então muita coisa choca, assim, não é rejeição da palavra, mas assim assusta, meu Deus, o meu estado é esse. O problema é que a mentira se apresenta para amenizar essa situação. Ó, tem um produto aqui genérico, feito em Taiwan lá do inferno. Tem um produto genérico aqui que consegue satisfazer todo o seu desejo e não vai te causar o que não existe, essa opressão. É mesmo, eu estou com opressão? Sim, ele começa a trabalhar na tua mente. Então a mentira, ela não é eu menti, não falei a verdade, não. Ela é uma essência. O trabalho da mentira é desestruturar aquilo que se mantém estruturado. Os irmãos gravem essa frase, porque mais adiante já vamos ver um Paulo escrevendo Timóteo, ele fala sobre isso. Essa desestruturação. Ou seja, eu quero abrir um exemplo aqui. Ó, o Felipe leu o versículo, o Ronaldo, você não teve na semana passada. Então, Ronaldo, nós estamos falando justamente a essência de João 8,44. Olha bem, a
abram em Jeremias, capítulo 28. Jeremias, nós vamos ver alguns exemplos para a gente poder emendar com o estudo da semana passada, que falava da origem. Jeremias, capítulo 28. Deixa a Bíblia aberta aí. Bom, deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Na essência da história de Israel, toda a vida de Israel, qual era o problema de Israel? Que ele tinha e começou, bem dizer, assim que ele saiu do Egito, um problema que ele não conseguiu se livrar. Reclamação. Hã? Reclamação. Sim, reclamação. Idolatria. Idolatria, mas tudo isso está dentro de um pacote, uma bolsa. Reclamação, murmuração, idolatria, mas o que ele tinha? Vamos falar então o que está dentro do pacote, vai. O que mais que ele tinha? Eles ficavam com vontade de voltar para o Egito. Tinha saudade do lugar que escravizou eles. E tudo isso estava dentro de uma única coisa só com relação a Deus. O que era? Eles foram tirados do Egito para fazer o quê? Lembra da frase que Moisés falou? Deixa meu povo ir para que eu faça o quê? Quem é que lembra? Prestar culto. Isso, fala? Prestar culto a 3 dias no deserto. Isso aí. E prestar culto, recebendo esse chamado, você tem que ter o quê? Você tem que fazer o quê com relação a Deus? Ó, se fala assim, deixa meu povo ir para prestar culto, e o povo vai, o povo está sendo o quê? E o povo vai. Obediente. Então, todo problema discorre da obediência, da desobediência. Ou seja, no começo é tudo legal. Aliás, tudo no começo é legal. Depois, você começa a ver que as coisas não eram, os pormenores não te agradam. É o compromisso, né? E também, Ronaldo, não somente o compromisso, mas também porque a Bíblia fala que você enxerga uma situação, você logo deseja aquilo ali. Depois, você começa a observar os detalhes. Não devia ter sido feito isso antes? Lembra que eu falei na semana passada que a mentira em si, você não tem que combatê-la dizendo assim, isso aí é mentira. Você tem que examinar. Você examina. Então, muitas vezes, uma coisa que é muito bonita, você examina minuciosamente e descobre que é o que para você? Uma coisa que vai ser boa para a tua vida, acaba sendo um engano. Isso, engano. E uma palavra também que Tiago fala, laço, laçado, está preso. Olha só, nesse trecho daqui da carta de Jeremias, do livro de Jeremias, olha bem, lê para mim, ô Joyce, o 28:1, lê do 1. Eu vou pedir você para parar de vez em quando. No mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, isto é, no ano 4º, no 5º mês, Ananias, filho de Azur e profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo... Olha bem, esse profeta levantou, ele tinha que ter atitude de profeta. Ele se levantou, como é que é a condição, Joyce? Me falou o quê? Na casa do Senhor, é isso? Na presença. Olha bem, repare esses detalhes. Olha, eu falo na casa do Senhor, quer mais exemplo de veracidade de uma profecia do que quando ela é falada na casa do Senhor? Não é assim? Quando estamos num culto, não damos mais ênfase se está acontecendo uma profecia, um exemplo. Porque ali é um local de temor, não é isso? Então, olha só, na casa do Senhor, aonde mais, Joyce? Na presença dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo... Isso. Olha o que ele falou. Assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo: quebrei o jugo do rei da Babilônia. Olha bem, no início de Jeremias foi levantado por Deus, e olha a mensagem de Jeremias, olha, esse povo pecou, esse povo aprontou, eu avisei esse povo, o povo não quis ouvir. Lembre-se que o povo representa você, eu, Silvia, Ronaldo, todos nós aqui.
Olha bem, eu vou usar um exemplo. Eu falei com você, Beth, o tempo todo, você não me deu ouvidos. Deus falando, estou usando você como exemplo. Eu busquei você, Joyce, eu quis abrir os seus olhos, eu falei, não faça isso, e você não me ouviu. Então, o pecado da Joyce, por exemplo, tá, Joyce? Ela gerou uma consequência. E essa consequência, ela não tinha como ser mudada. Porque a Joyce já não tinha arrependimento. Aí fala assim, mas e se arrependesse? E se a pessoa se arrependesse, sim. Mas o arrependimento, vamos voltar para o estudo do arrependimento, qual a exigência do arrependimento? A principal, sem isso não tem arrependimento. Renunciar àquilo que te seduziu. E a renúncia não acontece. Aí sabe o que aconteceu? Foi levantado esse profeta que falou assim, não, Jeremias não está errado. Olha, Jeremias falou, obedeçam o castigo, irmãos, é muito sério isso. Olha o que é mentira. A mentira em si, o pai da mentira faz. Ele convence você que você pode mudar a consequência, a situação da consequência do teu pecado, Ronaldo. Você pode mudar, que nada, você vai mudar isso aí, você vai reverter essa situação. Você não precisa ter arrependimento. O povo aprontou, desprezou o Senhor, então o Senhor falou assim, agora o povo só vai escapar se ele se submeter ao meu castigo. E o povo, precisamos ouvir outro profeta. E veio, repete Joyce, o 2, por favor, mais uma vez, vai. Assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo, quebrei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que daqui tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. Até isso. Obrigado. Olha bem, quem sabe a carta de Jeremias, quantos anos eles iam passar na Babilônia? Quem que lembra? 70 anos. 70 anos. Por que o profeta citou aqui 2 anos? Só porque era menos? Eram 68 anos a menos? Pensem bem, por que ele falou assim, mais 2 anos? O que ele está dizendo assim, mais 2 anos, ao invés? E olha como é que é mentira. Ninguém percebe como é que ela é sorrateira. Mais 2 anos, Silvia, e o jugo da Babilônia está quebrado. O que eu quero, pense bem, o que eu quero dizer com essa frase? Mais 2 anos, com relação a você, Joyce. Que você tem que fazer o quê? Aguentar. Aguentar em que situação? Sofrimento. Não, sofrimento que foi causado por quê? O que causou sofrimento e a... Eles estavam escravos. Não, então. Desobediência. Mais 2 anos, Beth permaneça. Ele não falou abertamente, Beth permaneça na desobediência, mais 2 anos só mais 2 anos. Aguenta com essa mentira na tua vida, mais 2 anos e tudo vai se solucionar. Porque o que a luz oferece é você falar assim, não farei isso. Isso que eu estou nessa posição aqui porque eu desonrei o Senhor. Agora vem um profeta dizendo assim, mais 2 anos só tem que aguentar, vocês não tem nem que se arrepender. Olha, a mensagem dele é se arrepender, eles não se arrependeram. Humilhados perante a mão do rei da Babilônia, porque é o meu desejo, se vocês se humilharem, vocês vão viver. Mas se vocês não se humilharem e tentarem fugir, vocês vão morrer à espada, não é isso que diz? De peste, não é isso? Os corpos de vocês vão cair no deserto, vão ser comidos pelos chacais. Eles não se arrependeram. Jeremias, o profeta falou que mais 2 anos. Aí tudo bem. Pelo povo ter falta de arrependimento, o que essa profecia fez com o povo, a partir do que eles ouviram? Deu o que ao povo? Acho que é uma expectativa. Isso, mas então? Esperança. Uma esperança, não é isso? Entendeu, Beth? Olha só, o povo recebeu uma esperança e é assim mesmo, sem diferença nenhuma. Você pode estar com consequências dos seus erros, claro que isso aí só nós sabemos, nós e Deus, nós menos que Deus sabe mais. Nós sabemos que nós estamos vivendo é consequência dos nossos erros, mas ninguém sabe e não que se importe não. A partir do momento em que eu
sei que eu estou sendo punido, eu admito uma... Como é que eu vou dizer? A mentira me dá uma esperança. Ou seja, olha, não vai acontecer isso não. Você entra numa igreja, você nunca é mal-aventurado, se é que existe essa palavra, ou seja, um desgraçado. Você nunca é um pecador assim, caramba, um pecador, o pior deles, você nunca é. As pessoas batem e anunciam uma palavra para você assim, olha, o Senhor vai mudar a sua vida. É mentira isso? É mentira isso? Não. O Senhor vai mudar a sua vida? Sim. Mas você tem que acontecer uma coisa com você. Você precisa de que aquilo que é vermelho se torne como? Aquilo que é vermelho como carmesim. O que é vermelho como carmesim? Não. O que é vermelho como carmesim? Que é um simbolismo. Que simboliza o vermelho. Simboliza o quê? Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como carmesim, eu os tornarei o quê? Branco, alvos como a branca lã. Isso quer dizer o quê? Vocês vão ser o quê? Purificados. Não, antes de purificados, para você receber isso, vocês foram o quê? Limpos. Mas então, limpos, então porque vocês foram? Isso, mas... Obediente. Não, para você receber isso, tem que receber de Deus o quê? Perdão. O perdão. Entendeu agora? Então, com o perdão, você está livre. Livre. Não é da consequência. Ainda que haja consequência, você não há de sentir, porque o Senhor, o sentimento de perdão, o Senhor perdoou você. Não morrerás, um exemplo. Mas quando é apresentada uma situação assim, olha, todo lugar que você vai, as pessoas não querem perder você. Você é muito querida, Beth, você é muito querido, Felipe. Eu não quero perder o Felipe, você tem que aprender, nós vamos ver isso em Timóteo, mas daqui a pouco nós vamos ver. Olha, nós temos que fazer com que a Joyce fique aqui nesse local. Nós temos que fazer com que o Ronaldo permaneça aqui na escola. Que ele sinta vontade de vir para a escola. Quantas vezes as pessoas são acusadas de ensinarem errado? Porque fulano e ciclano, ou de pregarem equivocadamente, porque fulano e ciclano não permaneceram. E nós sabemos que essa regra é uma regra negativa. A não permanência na palavra tem sempre a ver com a desobediência. Não tem um acondicionamento humano, ou seja, eu não estou na palavra, eu me afastei por causa de fulano. Ué, como que você pode se avaliar que se afastou? Concorda, Beth? Assim, ó, você avalia, eu estou nessa situação hoje por causa do pastor. Ué, se você sabe que é por causa dele, por que você fez? Entendeu agora? É como a pessoa matar uma outra e falar assim, eu não estava no meu sentido perfeito. Como é que você pode saber? Como é que você pode saber? Entendeu? Tipo assim, como é que eu posso dizer? Eu estou hoje afastado por causa de ter ouvido você, Beth. Você falando essas pregações para você. Não, você se afastou porque você rejeita a palavra. E não é nem a da Beth. É a palavra em si. Basta a Beth falar até equivocadamente, mas tem a ver com a palavra, você rejeita. Eu tinha um amigo de empresa, ele almoçava todo dia comigo. Ele só contava coisas boas da vida dele, na hora do almoço, compartilhava. E tinha um outro que só ouvia, que só na vida dele só acontecia coisa ruim. Olha como a situação é maligna. A pessoa não devia ficar envolvendo tanta coisa boa, sabendo que a pessoa passa situação ruim. Mas em compensação, a pessoa ruim não pode dizer que desviou porque não aguentava mais ouvir coisa boa. Você entendeu? De uma forma ou de outra, mentira, ela cerceia. Ela não deixa você escapar. De uma forma ou de outra, ela te torna condenável. Quer ver? No capítulo 25 de Jeremias, por favor. 25. Olha como é que alimentou uma falsa esperança no povo. Olha. Capítulo 25 de Jeremias. 25. Ô Beth, lê para mim do 3 em diante, por favor. 3. 25, 3. Pode ler em diante. Desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até este dia, que é
o ano 23, veio a minha palavra do Senhor, e vou-lo anunciei a vós, madrugando e falando, mas vós não Por escutais. quantos anos? Faz a conta aí, Beth. Desde uma data até a outra. Vê se você quem veja, quem consegue ver aí. Olha, quantos anos? Olha, desde o ano 13, não é isso? Até que ano? 23. Quantos anos? 10 10 desobedecendo, 2 recebendo a mentira. Olha bem, 10 desobedecendo, 10 anos, durante 10 anos, Joyce. O Senhor se preocupou de apresentar, um exemplo, tá, Joyce? De apresentar a você, olha, deixa eu resgatar a sua vida. Continua, Beth, por favor. Mas não, o final, mas vós não escutaste, não é isso? Vós não escutais. 4. Também vos ensinou o Senhor, Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os. Mas vós não escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir. Para um pouquinho, tem uma vírgula aí, eu sei. Olha só. Mandou os seus servos profetas, que horas? Que horas que ele mandou? Madrugada. O que simboliza mandar uma pessoa de madrugada? Quer dizer que ela tem que falar uma coisa para você. Isso está mostrando que a pessoa que tem de madrugada está o quê? Não. Assim, ela foi enviada de madrugada. De madrugada tudo é difícil. Melhor esperar arraiar o dia, dormir um pouquinho mais. Não mostra o empenho daqueles emissários de Deus para que você ouça a verdade. No entanto, o final, como é que é? Nem inclinaste os ouvidos para ouvir, não é isso? Dizendo, convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu, e a vossos pais de século em século. Olha bem, está fazendo um pedido, olha. Convertei-vos agora cada um do seu mau caminho. Todos estavam extraviados, todos. Mas prestando atenção nessa situação. É o 6, Beth. E não andeis após deuses alheios para os servirdes, e para vos inclinardes diante deles. Nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, para que vos não faça mal. Todavia não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocaste a ira com a obra de vossas mãos para o vosso mal. Continua. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutaste as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei a todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e pô-los-ei em espanto, e em assobio, e em perpétuos desertos. O Senhor ia fazer uma maldade, não é isso? Aos olhos humanos? Mas quanto tempo ele ficou esperando para não fazer isso? 10 anos. 10 anos. Aí eu vou falar, Gera, o que isso tem a ver com a mentira? Sim. A mentira, ela cerca você e fala assim, ó, lembra que o pai da mentira oferece, eu tenho um escape para você. Eu tenho uma forma, a sagacidade, eu tenho como eu faço você escapar, Ronaldo, disso aí. É mesmo, eu não estou falando assim, Ronaldo, você não precisa se arrepender. Eu estou falando que você quer ouvir. Todos nós queremos ouvir o que é o seguinte, solução para o nosso problema. Ouvimos a solução, pronto, é de Deus. E isso hoje vai ser explicado. A mentira trabalha nas soluções. A mentira trabalha simplesmente naquilo, no seu desejo. Ainda que seja desejo bom, a mentira vai trabalhar nele. Porque pode ser bom, mas você quer ele ao máximo. Você não consegue se ver sem a realização daquilo. Fala, Beth. Surgiu uma dúvida. Pode falar. Minha dúvida, sim. Porque eu li na palavra e já ouvi até pregações sobre isso, assim, em relação ao pecado, a dúvida, essas coisas. Que quem convence o homem do pecado e tal, é o Espírito Santo de Deus. Então, vamos supor, botar eu até como uma pessoa que às vezes não entende nada e tal. Aí vem uma pessoa com conversa, mentindo e tal. E eu, por exemplo, vou ser convencido pelas palavras bonitas daquela pessoa. Aí como fica Deus nessa situação? Não, Deus não fica.
Olha bem. sim, Eu em não estou relação, entendendo. tá Porque entendendo? você está vendo. Então, olha bem. Porque não é ele que me convence. Sim, mas lembra do estudo sobre arrependimento? Olha bem, quando você chega a ser convencido, você é convencida de quê? Dos pecados. Então, Beth, escuta só. Assim que você é convencido dos seus pecados, acontece o quê? Que você deseja, que você olha os seus pecados e vê que realmente são pecados. O que você faz? Mudança? Isso, se arrepende. E se arrependendo, a porta fechou para o diabo. Isso você entende? Ele não tem como entrar, não tem. Há um coração contrito, contrito quebrantado, né? Quebrantado não desprezará o Senhor. Ou seja, não desprezará o Senhor, nada vem. Por que vocês acham que está escrito vinde benditos do meu Pai? Vinde benditos. Vocês foram protegidos a vida de vocês toda. E então até quando foi atacado, sim, quando você foi atacado, meu servo, você estava sendo protegido, porque você não abriu mão da verdade, você ouviu da minha boca. Você não abriu mão de crer na promessa que eu lhe fiz. Que se você permanecesse até o fim, eu te daria a coroa da glória. Isso é bíblico, pode parecer uma coisa fantasiosa, as pessoas olham, mas é bíblico. Então eu vou passar já. Essa situação, Roberto, teve o seguinte, a pessoa vai e ouve um engano. Mas na verdade, ela está ouvindo um engano, porque querendo ou não, é filha do engano. Vocês já viram alguém que realmente está contrito e fala assim, eu quero conhecer o Senhor, ser enganado? Não é. Não é. E entenda bem, eu vou dizer porque eu vou mostrar biblicamente aqui, para não ficar nas minhas palavras, porque eu não quero adiantar o estudo. Mas na verdade, isso tem uma palavra chamada operação do erro. As pessoas começam a rejeitar a verdade, e quando elas acham que se aproximaram da verdade, não se aproximaram da verdade. Já abriram a porta para Satanás, para mentira. E outra coisa, humanamente falando, você não tem como escapar da mentira. Ninguém escapa da mentira com intelecto. Se o Senhor não te proteger, ela te derruba. E a mentira é contra você. Lembra que nós vimos de Caim? Caim, a pessoa que está te incentivando a matar teu irmão é um mentiroso. Não vai solucionar o teu problema. Ele acreditou tanto naquilo que eu fico pensando em Caim. No versículo seguinte ele fez assim, a gente acabou de matar o irmão. Pronto, seus problemas acabaram, seu irmão está morto. No entanto, não anunciou para ele que os seus problemas só estavam começando. Amaldiçoado, e falou assim, então qualquer um que me encontrar vai me matar. Não vai te matar não, tu vai ficar vivo para você viver essa maldição de ter matado seu irmão. Então, essa falsa esperança foi colocada aqui, porque vocês não se arrependeram, eu vou fazer isso. Durante 10 anos eu fiz de tudo para que vocês pudessem me ouvir. Vocês não ouviram. Agora vem um homem que não está sendo guiado por mim e anuncia o quê? Uma promessa muito fácil de aceitar. Muito fácil. Ronaldo, tu não vai para o inferno. Tem uma forma. Basta você ficar aqui todo dia ouvindo. Você é um servo de Deus. Você é um filho de Deus. Nossas pregações são tão enfáticas porque você é um filho de Deus. Já reparou que botam você melhor que Deus? Ou seja, porque você é uma pedra preciosa para Deus. Irmãos, nós somos especiais para Deus, mas não somos nenhuma pedra preciosa. A Bíblia fala que nós somos meninos nos olhos de Deus porque Ele nos vê. O que acontece é menino nos olhos dele não reflete com o espelho aquilo que está na frente? Ou seja, o Senhor está me vendo. Toda essa exaltação do homem, ela tem a ver com um cunho maligno. Ou seja, porque você é um homem honrado diante de Deus, porque você isso... Não. Homens melhores do que eu, quando se aproximou um anjo do Senhor, tremeu e falou assim, eu vou morrer. Homens muito que eu nunca vou chegar aos pés dele. Entendeu? Temor, ou seja, em mim não havia bem nenhum. Uma certa vez, eu vi uma frase ser mudada dentro de um local religioso. A frase da música falava assim, se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, todo mundo conhece? Nada encontrará de quê? De bom. Pois o líder espiritual daquele local religioso falou assim, eu no outro mundo, deu uma bronca e falou assim,
Isso ofende as pessoas. Nós temos coisas boas dentro de nós, sim. E mandou mudar a letra para quase nada de bom. Olha que coisa bonita. Fez pecarem, porque ninguém se levantou contra, ainda colocou quase nada de bom, o que não significa nada, que você continua tendo muito mais coisa ruim do que boa. Olha como é que foi o engano. Outra coisa, frase, uma igreja composta de pecadores arrependidos. Uma frase muito boa. Muito bom nome. Igreja tal, uma igreja composta de pecadores arrependidos. Muitos anos, eu sempre vi a frase, até que um dia mudou. Uma igreja composta de arrependidos. Olha a mentira como trabalha. Eu apenas disfarço, já teu ego já fica melhor. Uma igreja arrependida, eu sou arrependido. A consideração de pecador é primeiro o trabalho do diabo. Ele falou assim, não, você não precisa se colocar nessa condição de pecado, não. Vamos resolver essa situação. Olha só, em Jeremias, na parte que nós lemos o capítulo... Abre no capítulo 28. Foi o 28 que eu li primeiro? Peraí, foi o 28, isso aí. Abre no 28. Lembra que Ananias falou? Vocês lembram que lemos aqui no início? Ananias falou que mais 2 anos se passaria? Então, olha só. Cita você vai ler pra gente? O versículo 5, por favor. Assim que ele ouviu o profeta falar que 2 anos só já ia quebrar o jugo da Babilônia. Vai. Então falou Jeremias, o profeta, a Ananias, o profeta, aos olhos dos sacerdotes e aos olhos de todo o povo que estava na casa do Senhor. Vai. Disse, pois, Jeremias, o profeta, amém, que assim faça o Senhor, que o Senhor confirme as tuas palavras que profetizaste e torne ele a trazer os utensílios da casa do Senhor e todos os do cativeiro da Babilônia a este lugar. Isso, olha só. Sabe o que Jeremias falou? Ele não foi irônico, não. Porque o Jeremias falou isso também. Olha bem, Jeremias falou assim, olha, 70 anos vocês vão ficar, depois eu vou fazer o quê? Lembra? Eu vos lembrarei, me lembrarei de vós e vos visitarei. Já leu, Joyce, isso? Então, olha bem, o texto era o mesmo. Olha a mentira, o que fez. Qual é a única diferença na mentira que a mentira usou? A mentira usou a mesma coisa, ó. Falou, amém, que assim faça o Senhor, que ele retorne, não é isso? Que retorne as pessoas e tudo. Onde está a diferença? Do pai da mentira e do pai da verdade. Qual é a diferença aí das duas? Todas as duas tinham essas promessas. Ele não precisava se arrepender? Não, está escrito aí, ó. 2 anos? 2 anos. Olha só a diferença, foi coisa de anos. Então, Silvia, a mentira ela faz o seguinte, não vai passar por isso, não vai passar por nada. Eu tenho um esquema aqui, ó. Tribulol. Você toma um comprimido de manhã, outro meio-dia, outra noite e pronto. Você vai passar rápido por isso aí, não vai precisar fazer nada. A diferença da mentira foi que ocultou. Eu vou fazer isso em 2 anos. Aí Jeremias falou assim, eu respeito isso. Agora continua lendo. Olha o que Jeremias falou para ele com relação... Jeremias não zombou dele, vai. Peraí. E todos os cativeiros da Babilônia, este lugar, versículo 6, não é isso? Sim. Isso, 7. Mas ouve agora essa palavra que eu falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. E todo respeito, olha só, ele está dizendo, ouve agora só essa palavra que eu quero falar, vai. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos, guerra e mal e peste. O profeta que profetizar a paz, somente quando se cumprir a palavra desse profeta, é que será conhecido como aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. Continua. Então Ananias, o profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. Falou Ananias aos de todo o povo, dizendo, assim diz o Senhor. Olha bem, para. Há algum temor nessa pessoa? Olha bem, ele está usando o nome do Senhor. Por isso que eu digo, não duvide quando vocês virem o bonitão, o engravatado, o cheio de eloquência, o sábio segundo o mundo falar coisas maravilhosas da palavra. Não se enganem, porque tem sempre como é que se diz? A ponta solta. Você só tem que ter uma coisa que a Bíblia chama de, quando eu estou enxergando bem,
Discernimento. Discernimento, sim, mas com outra palavra. Sa- Quando você está livre de algo. Sobriedade. Sobriedade. Ou seja, eu estou nas minhas faculdades perfeitas, da visão, da mente, eu estou percebendo com a mentira. Então, para onde, olha, ô Silvia? Então Ananias, o profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. E o quebrou. E falou Ananias aos olhos de todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor, assim quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, depois de passar os 2 anos completos de sobre o pescoço de todas as nações. Então é isso, até aí. E E Jeremias vai. profeta. E Jeremias, o profeta, se foi, tomando o seu Isso, caminho. até aí. Olha só. Olha bem. Não lembra que eu falei que a mentira é para desestruturar? Ô Beth, uma coisa que eu quero explicar, usar você como exemplo. Muitas e muitas e muitas vezes. A situação ruim aos nossos olhos, na verdade ela nunca foi ruim. Mas não tem como dizer, como que não é ruim? Porque nós temos essa avaliação. Porque as trevas fazem com que nós avaliemos Deus como o povo de Israel avaliou Deus no deserto. Ué, ao invés de falar assim, Senhor, dá-nos água, eles pronunciaram isso, Senhor, pelo poder que há da invocação do teu nome, dá água pra gente. Foi assim que eles falaram? Quem é que lembra? Assim que faltou água, como é que foi que eles falaram? Para Moisés. Trouxe para morrer no deserto. Isso! Olha, Moisés, que Deus é esse que nos tirou de lá? Olha bem, é esse pecado de nós. Então, sabe o que acontece? O pai da mentira aparece e oferece a solução, mas ele esconde que a mentira está em 2 anos. Em 2 anos ele conseguiu superar o Senhor. Fala assim, olha, ele está dizendo para você que você, Deus, não tem poder para fazer isso na sua vida. Ele está dizendo que você não é para passar isso, que você é um servo de Deus. Quantas pessoas pronunciam a frase, fala para Deus, é ensinado a falar essa frase assim, ó, fala para Deus, eu Não aceito isso. Já ouviu, Beth? Não, porque se não ouviu, pode falar. Diz para Deus, incentiva. Por isso eu digo, tomem cuidado. Porque esse incentivo não olha a aparência. Não olha que a pessoa se apresenta em sua casa. Não, irmão, eu vim aqui em nome de Jesus fazer uma oração com o irmão. Não estou dizendo que isso é sempre não. Estou dizendo, repare bem. A Bíblia fala que uma pessoa pode fazer sinais e prodígios, mas se depois ela chamar você para adorar outros deuses, o Senhor colocou para provar o seu coração. Se você realmente conhece Ele. Então, aí tudo bem. Agora, Silvia, lê o 15. Olha só, Jeremias, o Senhor mandou Jeremias voltar. Isso. Aí... Vai, o 15. E disse Jeremias, o profeta, a Ananias, também profeta: Ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor. Já começou a falar. Se você fizer isso hoje dentro de um local religioso, as pessoas pegam você e te dão uma coça lá fora. Quem é você para falar que Deus não enviou esse homem, ou essa mulher, ou esse povo que está aí dentro? Olha só, ele já começou falando, Deus não te enviou. Continua assim. Mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Para. A gente passa direto, né? Conseguiu fazer, um exemplo dele, com que o Filipe, ele teve esse poder de fazer com que o Filipe confiasse numa mentira. Porque esse nome de mentira era para o Filipe saber discernir. Ele conseguiu fazer com que o Filipe confiasse. Existem regras para falar mentira. Como você quer que a pessoa aceite a mentira, você tem que fazer com que ela tenha interesse de ouvir aquilo ali. Interesse. Ou seja, eu tenho interesse, eu disse, me interessa. Ou seja, então você nunca fala os problemas daquilo ali. Você não fala o que ele pode causar com você. É tipo uma cirurgia, não é isso? Que a pessoa fala assim, né? 2 dias você está em casa. E tu fica 1 mês sofrendo, entendeu? Com 3 dias você tá bem novinho em folha. Não é, vai ser inocente. Então isso. Porque se a pessoa não mentir, o paciente não vai o quê? Aceita. Então compara bem as coisas. Se eu não mentir, você não vai fazer o quê com relação ao pai da mentira? Vontade. Não vai fazer a vontade dele. Não vai querer nada, que não tem nada que é atrativo. Jó, quando Deus passou para a segunda parte de Jó, que ele tinha tirado tudo, o diabo falou assim, olha,
Deus falou, viste no servo Jó? Você aprontou com ele, tirou tudo e ele continua mantendo a sua integridade, não é isso? O pai da mentira olhou assim, botou o dedo no cavanhaque, sabe que ele tem, e fez assim. É assim que a mentira age. Pele por pele, e tudo que o homem tem dará por sua vida, mas é mentira isso? Não é mentira. Vê se você entende, mas ele é um mentiroso, sim. Mas ele não tem que usar de mentiras, assim, e nada. Ou seja, eu faço uso da mentira na essência. Ó, pele por pele, tudo que o homem tem dará para sua vida. Deixa eu tocar na Beth, que essa fé que ela tem, deixa eu botar só umas doencinhas só, para ver, e muitas vezes consegue, né? Muitas vezes consegue tirar da pessoa aquilo. Só que Jó não era qualquer um, não era que era um homem especial, não. Jó foi um homem que foi observado pelo pai da mentira durante muitos anos. Mas a Bíblia fala que o Senhor tinha cercado ele com a cerca. Que o diabo reclamou, você cercou ele, não posso nem entrar. Então existe sim, existe pessoas lavadas e remidas que são protegidas, proibido o diabo de entrar na vida delas. Um dia, o diabo reclama dessa pessoa. Deixa eu entrar para ver se eu não acabo com ela. E aí entra. Tipo assim, eu permito. Uma alegoria isso aí. Vá, só não tira a vida dele. E o diabo entra. E aquilo não é suficiente para ele chamar. Não é. Não é suficiente. Ele realmente tem entendimento, o que faz com que você se livre da mentira, que vem do pai com P minúsculo, é o entendimento. Eu conheço quem? Sim. João 10. As ovelhas ouvem a voz do seu. Voz de. Quem é que lembra o termo? O João 10. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Jamais dará ouvidos à voz de estranhos. Repara bem, todas as coisas supostamente boas na nossa vida vieram de pessoas que nunca teve nada com a gente, nunca acompanharam com a gente, nunca sofreram com a gente. Você pode ver que quem sofre... Deu um problema, Joyce? Não dá pra carregar. Que quem sofre, Beth, talvez vocês tenham vivido isso. Já reparou que quando você está em sofrimento, você pode contar na mão quantos passam por você aquele sofrimento. Ali, sentindo contigo. Sabe por quê? Porque conhece o mesmo Deus que você serve. Mas sabe como a mentira entra? É quando você está num sofrimento e aparece uma pessoa que do nada, gente, olha, se não fosse essa pessoa na minha vida, ele já chegou aqui e já me ensinou tudinho para mim. Parece até o ato de Caim, né? Estava lá varrendo a casa e ia bater na porta. Caim, na porta está o pecado. O desejo dele é contra você. Então ele está dizendo aqui, resultado, se tu leu só o 15, não foi? Então, leu, fechou? Não, já estava. Leu 16. Pelo que assim diz o Senhor, eis que te lançarei sobre a face da terra. Este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. Sabe quantos meses depois? Parece que demorou, né? 2. Era 5º mês. Este ano, Jeremias falou o seguinte: não vou falar muito não. Não vou ser assim para você achar que verdade. Você fala assim, hoje ainda tu vai morrer porque ia ter esse duro. Não, vai morrer esse ano. 2 meses depois ele morreu, Ananias. Em julho. Isso. Maio, junho, julho. Então, olha só, morreu Ananias o profeta. Tudo bem. Agora vai para 1º livro de Reis. Outra situação também, mas essa eu considero pior. Essa é a personificação, se você quer aprender como o pai da mentira age. Qual capítulo? No capítulo 22. 1º livro de Reis, 22. Eu não vou adiantar, sabe por quê? Irmãos, porque se não der, a gente vai continuar no domingo que vem. Eu quero que fique muito bem explicado, sabe? Então, eu não estou seguindo, sabe, tem que terminar a sequência que eu coloquei, não. 1º Reis. Acharam? Sim. No capítulo 22. Quem é que lembra de Acabe?
Vocês podem ler mais de Acabe, mas garanto que lembram mais da esposa dele. Jezabel virou nome, sabe de quê? De quando você não gosta de uma pessoa. Cara, aquela mulher é uma Jezabel. O marido só pratica o mal porque ela fala, mas eu estou falando isso. Os dois eram tão malignos que, na verdade, Jezabel não fez isso corromper. Ele já era maligno e arrumou uma esposa que realmente falou assim, olha, cara, faz pior. Nós ainda não chegamos ao ponto de fazer assim, de afrontar o Deus vivo, não. Faz pior, vai lá, você é rei. Sabe, afronta tudo que você tem que afrontar. Olha só no capítulo 22. Vamos ler do... Deixa eu ver aqui. Vamos ler do 4 em diante. Levete, por favor, 4. Então disse a Josafá: Acabe falou com Josafá: Irás tu comigo a peleja a Ramote Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: Serei como tu és, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Isso quer dizer o seguinte, que o rei iria com ele, né? Isso é a peleja, ó, não sou um braço, o rei Josafá. Mas continua. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas. Ó, peraí, só um minutinho, guys. Josafá falou assim, olha, mas antes de ir, o que a Bíblia ensina pra gente? Vamos consultar o Senhor, se realmente é para nós fazermos isso, não é isso? Então, se você consulta o Senhor, a tendência é você não ser enganado, não é isso? Olha só, repete, vai. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhes: Irei a peleja contra Ramote Gileade, ou deixarei de ir? Então ele estava questionando, ó. Eu vou ou deixo de ir? Mas ele queria ir. Ele queria tomar Ramote Gileade de volta, e o Senhor não era mais com ele, porque Elias já tinha estado com ele e falou assim, olha, os cães vão lamber o teu sangue pelo mal que você fez a Nabote. Lembra, Joyce? A vinha de Nabote, ele seduziu a mulher dele, matou um homem só para dar a vinha dele, matou um homem e os filhos para dar para Nabote, para dar para Acabe, de tanta maldade que tinha, e o Senhor condenou ele. Aí tudo bem, faz a pergunta de novo, Beth. Irei a peleja contra Ramote Gileade, eu deixarei de ir? E eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Que beleza, né? Mudou de maldição na mesma hora para bênção, ó. 400, você vai duvidar de uma localização religiosa, eu estou evitando os nomes, tá? Você vai duvidar, preste bem atenção aqui, ó, de um local religioso onde 400 pessoas pronunciam a mesmíssima coisa com poder. Caramba, foi tomado 400 pessoas. Não, claro que é do Senhor. Como é que ele ia fazer 400 pessoas terem a mesma palavra? Mas aquela multidão pode estar errada. Calma, vamos ver. Continua. Disse, porém Josafá. Isso, o porém. Não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar. Sabe por que ele falou isso? Porque esses profetas eram os profetas de Baal. Então os profetas de Baal consultavam também para Acabe, ali na hora de querer a ajuda do rei, Josafá. Ele falou assim, Josafá reparou, mas esses profetas são de Baal, não são do Senhor. Como é que eles estão falando em nome do Senhor? Repararam isso? Eles viram falar em nome de Baal. E falar assim, ó, Baal está falando para você que você vai se dar bem. Mas o mentiroso tem que fazer o quê? Ele mostra a identidade dele? Não. Ele toma o lugar de quem? De quem que ele toma? A mentira do mentiroso toma o lugar da palavra de Deus. Então tomou o lugar de quem? Na verdade. Isso aí. Ou seja, eu tomo conta, eu uso o nome do Senhor, eu tremo todo, eu sapateio no poder, me desculpa, mas porque eu tenho que convencer vocês. Então, se não acontecer nada de especial, eu falo o nome do Senhor, eu garanti. Quer ver o que a mentira mais usa? Irmãos, acredite em mim, acredita, por favor, acredita em mim. Olha, você tem que crer nisso que eu estou falando. Faz como eu estou te falando, que vai dar tudo certo. Continua, Beth.
Então disse o rei de Israel a Josafá: Pronto, agora ele vai falar sobre o profeta, o único que tem. Fala. Ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor. Porém, eu o aborreço. Sabe que é aborreço? Odeio. Vai. Porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Micaías, filho de Inlá. E disse Josafá: não fale o rei assim. Olha só. Ele repreendeu o rei e fala assim: eu odeio esse profeta. Porque ele nunca conseguiu falar o que de mim. Bem, Não é taxada a pessoa assim, aquela pessoa só me olha, não consegue ver bem nenhum. E muitas vezes o Senhor tem a ver com isso. Porque Acabe foi repreendido diversas vezes por ele. Então você nunca profetiza a minha pessoa bem, mas profetiza o quê? Mal. Continua lendo, Beth. então o rei de Israel chamou um eunuco e disse: traze-me depressa a Micaías, filho de Inlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de vestiduras reais, na praça, à entrada da porta de Samaria. Agora, E todos os profetas profetizavam na sua presença. Continuavam profetizando. Sabe como é que é isso? O Senhor vai prosperar, você vai viver. Eles não calavam a boca. Eles não calavam a boca. Era uma coisa enfática assim, como se fosse uma oração num culto. Eis que o Senhor vai te salvar. Eis que o Senhor vai fazer isso. Eles não pararam de profetizar hora nenhuma. Agora, olha só quando eles foram pegar o profeta do Senhor, olha o que aconteceu. O mensageiro, o 13, lê, Beth. O mensageiro que foi chamar a Micaías falou dizendo: Deu um conselho. Vês aqui que as palavras dos profetas, a uma voz, predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala O que bem. ele está pedindo para o profeta? Para repetir. Eu já Você não tem como que você vai ensinar isso se 400 pessoas ensinam diferente? Estou me colocando no fogo. Como que você vai ouvir, que você vai querer essa palavra, se não é possível que só você fale isso? E 400 profetas dignos que abrem a boca para falar horas e horas do Senhor, que são tomados em transe, profetizam o contrário. Aí ele responde, 14. Porém, Micaías disse: vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso falarei. Irmãos, parei um minutinho. Quando nós estamos querendo prosseguir com uma coisa que é vantajosa para nós, já reparou que a gente pede a opinião das pessoas? Já repararam isso? E a gente quer ter assim um aval, pelo menos que está vendo, é verdade mesmo, os profetas fizeram isso, vai que tu vai se dar bem. Mas é engraçado, se tiver uma pessoa, você não fica em paz. Por que uma pessoa pode dizer, eu não faria isso não. Não faça isso. Uma pessoa. Entra a dúvida. Hein? Entra a dúvida. Entra dúvida. Não, Beth. E outra, pior ainda. Você fala assim, por que não foi unânime? Unânime. Se todos estão falando, toda vez que eu vou para minhas sessões com meu Deus, eu ouço. Porque em Deus não há variação. Então, como é que pode? Deus não pode falar duas coisas diferentes. Ou duas coisas diferentes, ou então, vem cá, por que esse profeta que é do Senhor não falou a mesma coisa que os profetas de Baal, que consultaram o Senhor? Entendeu? Olha bem, vamos ver o que aconteceu. Silvio, agora lê você aí, por favor. Ajuda aí. 15. Não, parou no 15. Não, parei no 14. Não, o 14 você leu, não foi? Foi. Então, lê, Silvio, agora o 15, por favor. E vindo ele ao rei, o rei disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade, a peleja ou deixaremos de ir? E ele disse: sobe e serás próspero, porque o Senhor a entregará na mão do Para! Ele fez o quê? Obedeceu. Não, ele fez o quê? Foi pedido a ele. O que foi pedido, mas ele falou o que ia fazer? Ele falou, Não. aquilo que o Senhor me falar, isso eu falarei, não é isso? Não parece uma ironia aí?
Ele está dizendo assim, vai. Ele deu a mesma resposta dos profetas de Baal. Repetiu os profetas. Isso, mas por que será que ele veio? Por que será? E deu a mesma resposta. A pessoa não pediu que falasse, olha, vê bem o que você vai falar na presença do rei, porque 400 falaram que ele vai se dar bem. Aquilo que o Senhor mandar, ele sabia que o Senhor ia revelar para Acabe a verdade. Estava querendo intimidar. Isso aí, isso. Então você não vai, vocês vão se dar bem. Ué, você está concordando? Sim, então, mas não foi isso não. Desse o versículo 16. Assim que ele respondeu que positivo, não é isso? E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei que não me fale senão a verdade em nome do Senhor? Aqui, peraí. Ele está pedindo, ele sabia que o profeta está mentindo, não sabe? Lembra que ele falou que o profeta não falava bem nenhum dele? Sim. Lembra lá no início? Ele falou assim, até quando eu vou ficar insistindo em você que você me fale a verdade? Entenda bem, essa resposta foi ruim, continuou sendo ruim para ele, porque ele sabia que não era verdade. Ele sabia que os profetas de Baal eram mentirosos, só estava fazendo aquilo para agradar Jezabel. Isso aí. Eu Agora, sabia. já era bem. Não, Jezabel estava por trás disso há muito tempo, porque ela queria que ele expandisse o reino. Agora, olha bem, ele falou assim, até quando te conjurarei que não me fale senão a verdade em nome do Senhor. Então disse ele, lê Silvia, olha o que ele viu, a verdade. Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm Senhor, torne cada um em paz para sua casa. Sabe o que ele quis dizer? Esses não têm rei, porque o rei já morreu. Voltem para suas casas, acabou. Sabe disso? Não matava, não é isso que você via em Games of Thrones, ou Felipe, ou no filme de guerra? Mata o rei e acabou a guerra. Mata o líder e acabou a guerra. Volta cada um para sua casa. Continua, o Ciro, 18. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele nunca profetizará de mim bem, senão mal? Então disse ele: ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua mão O que ele viu? Que lugar é esse? Que lugar é esse que ele viu? no céu. E o exército de Deus estava à esquerda e à direita. E o Senhor falou. E aí disse o Senhor: quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dia dessa maneira e outro de outra. Um dizia dessa maneira e outro de outra. Olha bem. Então, Olha só. O próprio Senhor já tinha jurado a Acabe dizendo assim, você vai morrer. Quem induzirá, quem vai cumprir essa função não é o Senhor, não. Não é o Senhor. A quem eu vou mandar? A Bíblia fala que os anjos falavam assim, como é que a gente vai fazer isso? Não é missão de um anjo induzir uma pessoa ao erro. Não é missão do anjo. O anjo ou ele vai ceifar você ou ele vai te avisar de alguma coisa. Mas induzir o erro, e um dizia de uma forma, não é isso que você está falando aí? E o outro dizia de outra, não é isso? sim. Não é isso que diz? Então, 21, Silvio. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com quê? Olha bem. E disse ele: eu sairei e serei um espírito da mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Tá, repete por favor 21, por favor. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com quê? Para um pouquinho. Quem está falando aí com Deus? O espírito. Não, quem está falando? Exatamente. Ele falou assim, eu serei o espírito de mentira. Exatamente. O próprio diabo. Ok. Aí eu te pergunto, quem foi que incentivou os pecados na vida de Acabe? Hein? O inimigo. Ou seja, esse mesmo inimigo aí, Beth, Joyce, presta atenção, esse mesmo inimigo foi o que mentiu no início pelos profetas, que incentivou a praticar o mal achando que era o bem que ele tinha que fazer mesmo. Esse mesmo espírito fez o quê? Lembra da aula passada que eu falei para vocês que enquanto Deus promete vida eterna e vida ao seu lado,
O diabo não promete nada, porque ele vai fazer o que com a pessoa antes do fim? Então. Antes de tudo. Ele vai matar. Então, o próprio diabo que incentivou e conduziu Acabe nessa falsa, como se diz, falsas vitórias e empenhos, foi o mesmo assim, eu agora vou matá-lo. Repete, Ciro, tu leu 21, né? 21. Com o quê? E disse ele, eu sairei e serei um espírito da mentira na boca de todos os seus profetas. Pronto. Por quê? Que ele falou assim, eu serei um espírito de mentira. Lembra que eu falei pra você que ele dá o que você gosta? Qual a função da mentira? Qual é a função da mentira aí para Acabe? Enganar. Ou seja, Beth, o pai da mentira faz questão de apresentar quando você está buscando soluções. Esse é o problema. Você busca soluções, eu não quero citar pormenores não. Você busca que coisas mudem na sua vida, mas nós nunca nos arrependemos daquilo que nos conduziu a essas situações. Nunca. Mas buscamos as soluções. Aparece sempre o filhinho dele para ensinar um caminho de atalho. Então, ele falou assim, eu sairei, serei um espírito da mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse, tu induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Olha, Acabe foi para a guerra, resumindo aqui, foi para a guerra, se disfarçou de soldado. Olha, não adianta. Se disfarçou de soldado para não morrer, porque vocês vão tentar matar o rei. E falou para Josafá, você finge um rei. Quando o soldado inimigo olhou em Josafá e correu até Josafá, não sou não. Falou assim, eu não sou não. Aí pararam de perseguir Josafá. Josafá não ia morrer naquele dia. Josafá era temente a Deus. A Bíblia fala que durante aquela confusão, cadê o rei? Eu disse, onde está o rei de Israel? Acabe, o rei de Israel. Há um soldado disse, eu não sei onde está não. Deixa eu lançar minha flecha aqui, que eu estou lançando flecha lá para frente. Lançou uma flecha. E a flecha atingiu Acabe entre o cinto e a armadura principal, ou seja, ela pegou justamente na carne dele, numa flechazinha que deu para entrar. E ele fala assim, eu estou morrendo, me leva para casa. Na mesma hora que levaram ele, aconteceu o que o que Micaías falou, todos foram dispersos. O rei está morto. E quando chegou lá, enquanto eles foram buscar um pessoal para tirar ele da biga, né, da carroça de guerra, a Bíblia fala que o sangue dele jorrava tanto que os cães lamberam o sangue dele todinho ali, como Deus falou. Então a mentira acabou executando o quê? Se você não se arrepende, a mentira vem para você com aparência que vai resolver seus problemas, mas o alvo vai fazer o quê? Acelerar o quê? A morte. A destruição e morte. Certíssimo. Acelerar o juízo. Então nem que Satanás trabalha para Deus, não. Tudo de mal que ele puder fazer por você, ele vai fazer. E a mentira é com relação a isso. É com relação a essa situação. Irmãos, nós vamos parar aqui, olha só, nós vamos parar aqui e nós vamos continuar eu falei até que tinha um versículo que a Beth citou, que muitas vezes, que você falou, a pessoa ouve, não é isso? Ouve. Ele está aqui anotado, mas se eu der ele agora, o que acontece? Vai desmantelar a sequência. Então, no domingo que vem você vai ouvir, vai ser a abertura dele. E domingo que vem a gente vai continuar, tá bom? Vamos orar. Senhor, Deus e Pai, Deus bendito, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de misericórdia, Pai amado, louvamos e agradecemos o Teu nome, Pai, porque é rico em misericórdia, Senhor Deus, porque sabemos, Senhor meu Deus, que o Teu perdão, Senhor Deus, nós não merecemos, Pai, não merecemos nem ao menos o sentimento de arrependimento, mas o Senhor permite que o sintamos, que possamos correr para os Seus braços para que nossos pecados sejam perdoados, Pai. Senhor Deus amado, muito obrigado, Senhor meu Deus, pela vida dos meus irmãos que aqui estão. Conduz eles para as suas casas, debaixo da Tua mão poderosa, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que suas mentes tenham alcançado, Senhor meu Deus, a essência da Tua verdade, Pai querido.
que possa haver entendimento e que possam escapar das astutas ciladas do diabo que a todo momento tenta nos derrubar, Pai. Senhor, em nome de Jesus, protege a nossa mente, que haja somente a integridade da Tua Santa Palavra e jamais a mentira possa ter lugar no nosso coração, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Encerrado.